Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é André Alencar, sou professor de Direito Constitucional e essa semana vocês terão um curso de Poder Constituinte. A aula de hoje é sobre o Poder Constituinte e o Poder Constituinte originário. Nós temos aqui os alunos presenciais de Assis, Etealdo e Wilney. E todos vocês que quiserem participar, mandar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o programa Saber Direito, @stf.jus.br. Na sua dúvida, por favor, diga qual curso que você assistiu, qual é o tema da sua aula, para que possamos responder melhor o seu questionamento, a sua dúvida. A nossa aula de hoje sobre Poder Constituinte vai falar primeiramente sobre a origem do Poder Constituinte. Nós temos que ter a seguinte ideia: todo Estado tem Constituição. Nós vamos falar bastante sobre Constituição, sobre como se faz uma Constituição. A Constituição diz respeito às normas básicas de estrutura e organização do Estado. O problema é, quem faz essa Constituição? Como se elabora uma Constituição de um Estado? Até por volta do século XVII, não havia preocupação sobre quem seria o elaborador das normas constitucionais, até porque não existiam constituições escritas. As constituições, elas eram apenas consuetudinárias ou costumeiras, elas eram fruto apenas de um costume histórico que o Estado já passava durante a sua evolução. No século XVII, no entanto, houve já um movimento racionalista, iluminista, que procurou elaborar uma teoria sobre como o poder era formado, como é que ele era legitimado e quem teria então a capacidade de elaborar as normas constitucionais. Foi a partir dessa teoria iluminista, pode-se dizer, que surgiu a ideia de como teorizar o poder constituinte. Quem teria, então, o poder de elaborar as normas constitucionais? Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no livro Poder Constituinte, nos relata que se falava em poder constituinte já na Idade Média, quando os pactos feudalistas já procuravam estabelecer quem teria o poder de governar e em que termos o governo deveria ser estabelecido. Com essas primeiras ideias, já no século XVII, surge então um movimento que vai ser muito importante para a nossa teoria do poder constituinte, chamado de movimento dos contratualistas. Os contratualistas foram pensadores que basearam a ideia da formação do Estado numa espécie de contrato, num pacto social. O expoente dos contratualistas, sem dúvida nenhuma, é Rousseau, mas não só Rousseau, que elaborou uma teoria sobre a formação do Estado com base num contrato social. Nós temos também John Locke, na Inglaterra, que por volta de 1690 elabora a obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, onde ele procura estabelecer como é que o governo seria formado, quais seriam as normas básicas, né, de regência do Estado inglês daquele período. Temos também a obra de Montesquieu, com o Espírito das Leis, um pouco mais já adiante, e, como eu disse a vocês, a obra de Rousseau, o Contrato Social, que é a base principal, que tem a teoria mais adequada sobre a formação de um Estado por meio do agrupamento, do acordo de vontades entre as pessoas. Então, esses são os fatores, os primeiros passos históricos na formação do poder constituinte. Acontece que nós tivemos, num primeiro momento, uma experiência constituinte no século XVIII, que foi a experiência norte-americana. Os Estados Unidos foram os primeiros a vivenciar, a praticar a teoria do poder constituinte. Mas, entenda-se, sem necessariamente haver uma teoria americana sobre o poder constituinte. Vamos relembrar um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inicialmente, era uma colônia. Os Estados Unidos, eles foram colonizados pelos ingleses e foram divididos em 13 colônias. E essas colônias, à medida que elas foram evoluindo, elas ganharam um status um pouco mais, vamos dizer, próprio, de raízes, de formação de uma comunidade própria. E eles quiseram, então, se desprender da metrópole que era a Inglaterra. O que as colônias, então, fizeram? Elas começaram um movimento de independência. E à medida que eles foram se tornando independentes, isoladamente, é como se tivessem nascido primeiro cada um dos 13 estados, eles tiveram que se impor contra a metrópole.
E aí que surgiu uma necessidade. Os Estados Unidos, que antes de serem unidos isoladamente, eram fracos contra a Inglaterra, eles viram que poderiam ser muito fortes caso eles se agrupassem, caso eles se juntassem. Vejam que os Estados Unidos criaram uma estrutura de Estado que não existia até então, ou pelo menos não existia nenhuma base para fundamentar aquela estrutura nova, que é a chamada federação. Só que as 13 ex-colônias, elas não queriam abrir mão da sua, vamos dizer assim, independência. Então, eles queriam se juntar, eles queriam se organizar num Estado maior, mais forte, para lutar contra a Inglaterra, mas não queriam abrir mão da sua capacidade de fazer leis, da sua capacidade de se escolher os seus próprios governantes, de instituir, arrecadar os seus impostos. Então, o que essas ex-colônias fizeram? O que os estados fizeram? Eles formaram um Estado único, que é a federação. Vocês sabem que o Brasil também copia esse modelo de Estado, o Estado federado, e isso vai ter alguns reflexos interessantes na nossa formação. Mas, voltando, os Estados Unidos, então, vivenciaram na prática a necessidade de criar regras escritas para estabelecer como é que o Estado era formado. Quais seriam as normas básicas de formação do Estado americano? Então, eles se juntaram em reuniões que eles chamavam de confederações, e na mais famosa, a Confederação da Filadélfia, eles criaram a primeira Constituição escrita de base moderna que se tem notícia. A Constituição americana, ela nasce, prestem bastante atenção, como uma necessidade de colocar por escrito as regras básicas de convivência de estados que se uniam em torno de um estado só. Eles deixavam de ser independentes para ser apenas partes de um estado maior. Só que não houve nenhuma teoria sobre poder constituinte nos Estados Unidos. Em 1787, os Estados Unidos escrevem a primeira Constituição do mundo, mas era apenas uma ideia de como colocar por escrito as suas regras de convivência entre estados. E esse movimento, claro, ele foi muito importante. Os Estados Unidos, por outro lado, eles vão ter o mérito de estabelecer em bases muito rígidas e muito até práticas a proteção dessa Constituição, que num primeiro momento eles ainda não entendiam como poder constituinte, mas já tinham a visão de que era uma norma mais importante do que as outras que, porventura, seriam criadas dali em diante. Então, o que os americanos tiveram como mérito? O mérito foi vivenciar na prática e depois estabelecer uma proteção maior dessa lei maior, perante as outras leis. Então, eles tiveram essa virtude de estabelecer um controle de constitucionalidade, cenas que nós vamos também tratar em diante. Voltemos ao histórico. Então, até o século XVII, praticamente não se teorizava, não se falava sobre poder constituinte, embora fala-se também que Aristóteles chegou a tocar no tema, nos seus escritos, em A República, mas a partir do século XVII, os contratualistas, então, criaram a base para se estabelecer um poder constituinte. Como é que seria esse poder? A sociedade, a nação, teria então a capacidade de se juntar e formar um Estado. Essa formação do Estado, por meio de um contrato social, se desvinculava da teoria até então dominante na Europa inteira, que era a teoria do absolutismo. Os Estados europeus no século XVI, início do século XVII, e até diria até a metade do século XVIII, vivenciaram o Estado absolutista. Quais são as bases do Estado absolutista? O rei tudo pode. É muito famosa a frase do rei Luís XIV, que diz: o Estado sou eu, dizendo que, olha, eu estabeleço como governar. Então, não havia a ideia de que o poder tinha origem no povo. Essa ideia só veio com os contratualistas, principalmente com Rousseau. O Rousseau é que dá a base para a soberania popular. O Rousseau é que estabelece um mérito de que o poder emana do povo. E o que aconteceu, então, na França no século XVIII, por volta ali de 1787? Com a experiência americana, os franceses repensaram: olha, nós também podemos criar uma carta, uma constituição, uma lei maior. E aí, um sujeito que era padre, também chamado de abade Emmanuel Joseph Sieyès, um francês, ele que dizia, ele mesmo não tinha nenhuma vocação para padre, mais para político, mas ele ele se tornou padre com a ideia apenas de ganhar a vida, isso tem lá nos seus escritos. O livro do Sieyès, que é o maior teórico sobre poder constituinte,
é criado ali no meio da Revolução Francesa, ou um pouquinho antes da Revolução Francesa, e ele escreve o seguinte no seu livro: o que é o terceiro Estado? Vamos voltar um pouquinho? Olha só, a base contratualista para legitimar o poder como de origem popular já estava formada. Qual era a base? O todo poder emanaria de um povo. O povo teria o direito de estabelecer suas regras de convivência. O que o Sieyès percebe de uma forma muito, vamos dizer assim, muito pragmática também, mas ele escreve, ele teoriza, o que o Sieyès percebe? A divisão de classes na estrutura francesa do final do século XVIII. Quais eram essas três classes? Nós tínhamos a primeira classe, que era a classe da nobreza, os nobres. Nós tínhamos uma segunda classe, que era uma aristocracia, que era seguida por um clero. A igreja ainda tinha muito poder naquele período. E nós tínhamos uma terceira classe,